Opa! Pronto. Agora sim. Boa noite, doutor Cleone Meirelles. Boa noite a todos. Boa noite. A gente teve um pequeno probleminha aqui no próprio celular para poder fazer a conexão, mas penso que o pessoal vai entrar novamente aí. E aí eu vou ler Com certeza. mais uma vez o currículo para a gente já passar para você fazer sua consideração inicial e para a gente já poder entrar no conteúdo, né? O Dr. Márcio Costa... Meu áudio está ok? Tá ok, tá? Estamos ouvindo bem. Márcio Costa é conselheiro do Conselho Regional de Contabilidade do Estado de Goiás, é contador, foi assessor na Câmara Municipal e na Prefeitura Municipal de Aparecida de Goiânia, é pós-graduado em Administração Pública e tem uma vasta experiência com a gestão pública. Eu estava falando, doutor Márcio, antes de você entrar, da importância, né, dos desafios dos gestores atualmente, que são enormes. Primeiro, porque nós estamos em uma pandemia. Segundo, porque estamos em um ano de encerramento de mandato. E terceiro, porque estamos em um ano eleitoral, né? Então, os gestores têm que realmente ficar muito atentos. Então, eu já queria passar a palavra para você fazer a consideração inicial sobre contextualizar um pouco o tema que nós vamos tratar aqui hoje, abordar aqui hoje. Fique à vontade. Ok. Novamente, eu quero agradecer o convite da Megasoft para participar desse evento. É um evento tão importante que vem abordar os temas que são de interesse né, da nossa área. E um tema que interessa, sim, principalmente não só os profissionais envolvidos, mas a população que gosta de estar bem informado em relação ao que acontece na administração pública, né? Obrigado, doutor Cleone Meirelles, pela parceria aqui no debate de hoje. Então, nós, em 2019, né, final de 2019, nós recebemos aí uma notícia muito desagradável com o surgimento desse novo coronavírus, né, que ainda até então desconhecido, e que veio trazer diversos transtornos aí para a população. Surgido lá na China, em janeiro de 2020, houve aí o decreto de emergência da saúde pública, né, da OMS, e o primeiro caso aconteceu no Brasil já no final de fevereiro, em São Paulo. Como ainda é um vírus que não tem um combate específico, não existe protocolo de combate a esse coronavírus, a solução momentânea seria, como foi colocado aí no mundo todo, e não foi diferente no Brasil e na nossa cidade, o distanciamento e o isolamento social. Única solução imediata por conta disso, né? Então, essa solução, ela veio somente como um paliativo, na verdade, para que houvesse tempo da administração pública se preparar quanto à questão de estrutura hospitalar, para estar recebendo toda essa demanda na saúde que estaria por vir, né? Então, e esse isolamento, na verdade, ele não está resolvendo o problema. Ele provoca o tal do achatamento da curva, né? Para que não haja essa procura de todos ao mesmo tempo por uma estrutura hospitalar, né? Para que não leve toda a estrutura colocada ao colapso. Certo. Né? Então, esse objetivo aí justamente era esse, e assim, a gente vai abordar não a parte técnica do corona, mas a consequência que ele nos trouxe, né? A restrição ao convívio social, as medidas restritivas e a locomoção das pessoas, e principalmente a estagnação da atividade econômica, né? A descontinuidade do exercício das atividades as mais variadas
formas. Exatamente. Né? E de acordo... Desculpa, doutor. De acordo com a sua experiência que você tem com gestão pública, o que você identificou até o presente momento, sob o ponto de vista administrativo, sob o ponto de vista do gestor, que tem sido a maior dificuldade, né, desses gestores, principalmente nos municípios de menor porte? Pois é. A dificuldade, acho que basicamente é a surpresa, né? Que foi um fato não previsto e ele veio aí uma incontingência. E isso teve que ser tratado imediatamente e sem nenhum planejamento. Eu acho que a maior dificuldade foi a ausência de planejamento, por óbvio, no enfrentamento do Covid na cidade. Então, o que houve, na verdade, foi uma tentativa de copiar aquilo que vem dando certo. Na verdade, houve uma observação muito das orientações da Organização Mundial da Saúde e do que os outros países vieram fazendo. Ou seja, basicamente aí, vamos fazer o isolamento social e fazer a estruturação da rede hospitalar, até que surja alguma solução, alguma vacina, e que nesse momento, nesse intervalo de tempo, se enxergue alguma outra solução. Na minha opinião, essa maior dificuldade foi realmente a surpresa. E tem até a questão também da queda de arrecadação, né? Os municípios, a bem da verdade, tiveram que se reinventar em razão da queda da arrecadação. O planejamento que existia, ele teve que ser refeito. Comenta para a gente sobre esse aspecto até um pouco mais contábil dessa queda de arrecadação, o que os gestores, como que tiveram, porque existem as despesas, né, que são despesas correntes, que o município tem que arcar, despesas fixas, e que não pode aguardar, né, ou aguardar um incremento de receita, ou aguardar um repasse do ente federal ou do ente estadual. Então, como que a organização, em razão da queda de arrecadação, como que o senhor vê isso nesse cenário de pandemia e o prejuízo para os gestores públicos? Pois é. Em primeiro momento, a necessidade de se fazer a primeira ação seria quanto ao reconhecimento dessa situação de calamidade, né? Então, seria reconhecer a questão o decreto de calamidade pública, né? Então, na verdade, reconhecer que estamos numa calamidade pública e, com isto, primeiro, flexibilizar essa rigidez, por exemplo, da lei de responsabilidade fiscal, né? Da lei de licitações e lei de responsabilidade fiscal. Então, primeiro, tirar essa rigidez para que o gestor ficasse mais livre para atuar sem que sofresse consequências de responsabilidade da lei fiscal, né? E esse reconhecimento aqui, eu me perdi aqui em relação a... Nós estávamos tratando da questão da queda de receita, né? Os municípios hoje, basicamente, sobrevivem de repasses do governo estadual e do governo federal, que é a participação do governo federal do FPM e a participação no governo estadual no IPM, né? Que é o Índice de Participação dos Municípios. Basicamente, são essas as fontes de receita dos menores municípios. O que além disso, né, a União e o Estado têm feito para auxiliar os municípios nessa questão de arrecadação, para ajudar os municípios na questão administrativa? Porque muito tem sido feito na questão da saúde, né? A gente tem acompanhado que vários hospitais têm sido inaugurados, leitos de UTI,
porém a questão administrativa, o efetivo auxílio administrativo, como que os entes federal e estadual têm atuado nessa questão em relação aos municípios? De fato, houve uma queda na arrecadação, uma queda substancial na arrecadação, em que a gente avalia aí em torno de 40%, né? Aqui no nosso município, Aparecida, a gente teve uma queda aí em torno disso também. E a gente tem uma dificuldade, né, que isso traz na dificuldade administrativa, que é na forma também de ofertar os serviços públicos, né? Na verdade, a gente tem a estrutura não só financeira no momento, mas a questão de logística de atendimento. Ou seja, os servidores públicos também têm a dificuldade, tem servidores públicos que são grupo de riscos. Então, houve uma certa mudança na rotina de atendimento, justamente para precaver em relação também aos servidores e ainda continuar prestando os serviços administrativos, os serviços públicos que continuam sendo ofertados. Muitos servidores estão aí em home office, estão afastados. Por outro lado, a nível de consequência, alguns programas do município que existiam, de certa forma, eles são suspensos para que seja focado maior energia no problema da Covid, né? Então, até a própria oferta de cirurgias eletivas suspensas, e que se foca muito na questão da disponibilização de leitos hospitalares, né? E principalmente na readequação e realocação do pessoal para que esteja mais na linha de frente do ataque no combate à Covid-19. Então, essas dificuldades aí estão sendo colocadas. Agora, o Estado, né, e o governo federal, ele tem enviado alguma ajuda para o município a nível de equipamento, né? A gente recebeu aí respiradores pulmonares e também repasse, né? Repasse nesse sentido. Aparecida de Goiânia, ele teve um hospital municipal inaugurado aí já no início do mandato e contou aí hoje conta com muitos leitos. Eu estou até pegando os números aqui para que a gente fique mais específico. Tá, e até quanto você acha e encontra os números, né, para passar essa informação para quem está nos assistindo, e já que você tocou no assunto, né, você tem experiência com a administração pública de Aparecida de Goiânia, né, que, correto, pelo que a gente acompanha de longe, acompanha os noticiários e até as pessoas, né, que convivem ali no dia a dia da administração, Aparecida tem sido uma espécie de referência, né, tanto no combate ao coronavírus, né, ao coronavírus em si, mas também com relação à gestão, com relação à parte administrativa. Eu queria, você que convive aí, que você trouxesse para nós um pouco mais do que acontece na administração de Aparecida, já que tem sido considerada uma referência para o estado de Goiás, tanto na questão da saúde sanitária, quanto na questão administrativa, na questão de gestão. Então, comente um pouco para nós, traga para nós aqui como que tem sido, como que o prefeito Gustavo Mendan tem feito e se desdobrado para poder se tornar aí, fazer sua gestão, tornar uma referência em Aparecida de Goiânia. Então, o prefeito Gustavo Mendan é um prefeito jovem, dinâmico, né? Ele foi vereador, foi presidente da Câmara, foi secretário municipal. Então, ele trouxe uma bagagem muito bacana para a cidade, além da energia, né? E da juventude. Trouxe algumas inovações, muito preocupado com a tecnologia.
trouxe inovações tecnológicas para a cidade. Agora, há pouco, já está sendo inaugurado a cidade tecnológica, onde está sendo feito acompanhamento por câmera, 600 e poucas câmeras, para que faça o acompanhamento de toda a cidade. E esse acompanhamento, ele traz naturalmente a segurança, né, uma sensação de segurança que o cidadão precisa. Mas voltando aqui, o prefeito Gustavo Mendanha, ele criou um comitê de prevenção do enfrentamento do Covid aqui na cidade, que através dessa comissão, com o presidente, o secretário de Saúde, Alessandro, e criou-se esse estudo técnico para que, através do estudo técnico, tomasse as decisões necessárias. Então, ele criou aqui, o comitê criou o combate através não de um isolamento total, mas de um escalonamento intermitente, então por macro-regiões. Então, ele, em determinada dia da semana, na segunda-feira, uma macro-região não funcionava. Na terça, outra macro-região. Na quarta, outra macro. Na quinta, outra macro. Na sexta, outra macro. E no sábado, à tarde e no domingo também, aí abrangeria toda a cidade. Então, com essa forma de escalonamento, né, no isolamento, ele trouxe resultados. Os resultados apareceram. Com a vinda do hospital e com essa preparação para o combate do Covid, esse período de implantação, hoje o Hospital Municipal conta com 73 UTIs, especificamente para Covid, para Covid-19, além de 63 semi-UTIs, né? 60 respiradores e 60 respiradores no Hospital Municipal que foi inaugurado e 13 num hospital de referência no Garavelo, né? Além disso, testagens, ampliação de testagens, isso foi muito importante também para identificar. À medida em que era identificado um exame positivo, entra em ação agora a aplicação de alguma tecnologia que é a telemedicina, que veio para acompanhar o paciente de casa, então acompanhou a evolução do tratamento na própria residência, evitando assim a procura para a unidade ou a internação desnecessária, né? Então isso aí foi uma atitude muito bacana, que não houve essa procura em demasiado pela unidade de saúde, entendeu? Entendi. Do hospital. E do ponto de vista administrativo, de gestão, o que você pode trazer e acrescentar que tem sido feito em Aparecida? Porque acaba que essa questão do escalonamento, ela é importante para o enfrentamento da Covid, né, uma forma diferente e um meio termo, né, de se possibilitar o comércio, de se possibilitar que a economia continue caminhando. O que para um município é extremamente relevante porque, diferentemente dos municípios menores, o município de Aparecida tem uma estrutura administrativa extremamente complexa e muito bem montada. E a arrecadação de ISS, que é o tributo municipal, se torna uma relevante fonte de receita. Então, o prefeito, no meu modo de pensar, ao fazer esse escalonamento, ele conseguiu manter, vamos dizer, intacto, né, ou mitigar os efeitos dessa retração econômica do ponto de vista de receita municipal e também possibilitou aos comerciantes a circulação de riquezas, né? Mas o que nós podemos acrescentar que foi feito de gestão? E aí também já deixo uma segunda pergunta, como o senhor teve experiência com o Poder Legislativo, como que você vê a atuação do Legislativo Municipal, dos gestores da Câmara Municipal, né? Porque também é importante a participação deles e muitas vezes eles ficam esquecidos.
né? Porque a mídia se concentra no poder executivo e muitas vezes deixa de lado a importante atuação do poder legislativo nesse momento. Então, queria que o senhor nos passasse um raio-x, vamos dizer assim, dessas duas situações. Perfeito. Então, a administração, ela se baseou principalmente na austeridade, né? Então, não existe aqui na cidade, vamos falar assim, gastos exorbitantes, desnecessários. Eu acho que o trabalho do controle interno da Secretaria de Transparência tem um trabalho muito importante junto à administração pública, que ajuda a evitar desperdícios, a evitar fraudes. A Secretaria de Captação de Recursos, ela é muito, muito atuante na busca de recursos para a cidade. Então, chega muito recursos de emendas impositivas, né, tanto estaduais quanto federais, além de ter esse controle orçamentário muito bacana. A Secretaria de Fazenda também fazendo um trabalho excepcional na administração, né, sabendo aplicar os recursos, o pouco que se tem. É claro que a gente sabe que a demanda ela é infinita, né, e os recursos, ao contrário, finitos. Então, eu acredito que foi a inteligência de saber utilizar o recurso que tem e o fator humano também envolvido na administração. A maioria dos servidores envolvidos positivamente na administração, contribuindo com as suas atividades para que a administração fosse mais eficiente. Considerando o Legislativo em Aparecida é formado aí 25 vereadores, eu acho que somente um vereador de oposição. Então nós temos aí um apoio muito grande à administração do Gustavo Mendanha. Então a Câmara contribui de forma célere, né, em relação aos processos que passam por aquela casa. Então eu acredito que é uma parceria muito bacana e que viabiliza muito a administração do prefeito Gustavo Mendanha. Ótimo. E também tem a questão, aí a gente pode sair um pouco de um município maior, né, que tem uma administração maior, mais complexa, e ir para os municípios menores, né? Como que você tem acompanhado esse enfrentamento nos municípios menores, essa dificuldade de se ter uma receita e se ter uma despesa equilibrada? Como que você entende que os gestores, já que nós estamos no encerramento de mandato, né, um encerramento até do exercício, né, vamos dizer assim, usando uma expressão exercício financeiro, uma expressão contábil, como que você acha que os gestores podem se planejar, que os gestores podem, quais são os cuidados que esses gestores têm que tomar, fechar novos contratos, não fechar, como que deve ser o comportamento dos gestores nesse momento delicado de pandemia, mas também que nós sabemos que o momento de encerramento de mandato, encerramento de contas também é um momento complexo, um momento muito difícil na administração. Pois é. A situação dos municípios menores, elas são extremamente... eles, na verdade, é penoso, né? Se para o município que tem uma estrutura em que a arrecadação é significativa, no município pequeno, que depende basicamente de repasse, porque a receita de IPTU, de ISS, ela representa muito pouco em relação ao total da arrecadação de um município, né? Acho que depende muito do repasse de FPM, de ICMS, enfim. Na verdade, o município ele tem que trabalhar com o que tem, infelizmente. A flexibilização
da legislação que se dá é para que o gestor ele não fique penalizado e não assuma a responsabilidade de algumas ações, né, de alguns gastos. Mas ele vai ter que, infelizmente, utilizar o que tem, porque não se fabrica dinheiro, o poder público ele não produz riqueza, né? Ele somente arrecada os tributos, né? Somente o que vem da produção privada, né? Gerada através dos tributos. Exato. Então, infelizmente, não tem muito, eu não vejo muita mágica, né? Para se fazer, senão ter ajuda federal, ajuda de recursos estaduais, enfim. Exatamente. Eu queria até agradecer, está assistindo aqui a nossa live, né? O doutor Henrique Ricardo, que é membro do Conselho Regional de Contabilidade, e aproveitando esse gancho, vamos assim dizer, vou trazer um pouco para a situação do advogado. Hoje a OAB ela tem uma atuação extremamente forte no sentido de dar respaldo aos advogados que atuam com a administração pública, né, que atuam em municípios. Existe até a comissão, né, dos advogados publicistas, que tem uma atuação junto ao TCM, então que auxilia de forma muito interessante, né, e muito firme os interesses não só da advocacia que atua que atua em municípios, mas também aos próprios gestores perante o TCM, com diversas demandas de interesse dos municípios. Como que é a atuação do Conselho Regional de Contabilidade voltada para os contadores que atuam com a administração pública, que desempenham essa função extremamente relevante para o gestor público? O CRC Goiás ele conta com a Comissão de Estudos da Contabilidade Pública, né? Então lá tem uma mesa de debate, mesa redonda, para que se levante quais essas dificuldades que a contabilidade pública enfrenta, né? Então já está se fazendo vários estudos nesse sentido, para que possivelmente já nesses próximos dias ou meses, próxima semana, próximo mês, a gente tenha aí alguma coisa mais concreta em relação a ações que esta Comissão de Contabilidade Pública está produzindo lá no CRC, entendeu? Entendi. E aí, sim, a gente sabe que uma das grandes dificuldades enfrentadas hoje pelos gestores é que eu costumo brincar com meus clientes que hoje você ser gestor público é uma profissão de risco, né? Essa frase ela foi até falada por um grande advogado, que eu tenho uma admiração muito grande, que é ex-presidente da OAB, Dr. Felicíssimo Sena. Ele falava, gestor é uma profissão de risco, né? E eu falo isso, reproduzo isso aos meus clientes, porque de fato é uma profissão de risco. E nesse momento de pandemia, a gente sabe que muitas vezes o que está na lei, muitas vezes é difícil até de você conseguir colocar na prática, na gestão, né, pelas dificuldades que a gestão, que a administração pública revela ao longo do exercício do mandato. Como que o senhor vê nessa atuação, a atuação dos órgãos de controle nesse momento de pandemia? Você acha que existe uma intervenção exagerada por parte, por exemplo, do Ministério Público, por parte do Tribunal de Contas dos Municípios, ou essa atuação ela é extremamente relevante para se manter o equilíbrio, para se manter, vamos dizer assim, a rigidez dos gastos públicos? Como que você interpreta, tendo essa experiência, né, de administração, como que você interpreta e vê a atuação dos órgãos de controle contra, né, vamos dizer assim, ou como auxiliares dos gestores municipais? De fato, você colocou uma situação muito interessante da questão da profissão de risco. Dizem que muitas vezes o prefeito sai da prefeitura, mas a prefeitura não sai do prefeito, né, em função de processos que ele vem carregando ao longo do tempo. Eu enxergo o controle, os órgãos de controle como essencial na administração pública.
tá? Começando pelo controle interno, né, aos municípios que mantêm o controle interno, é de especial importância a atuação firme e rígida do controle interno, no caso, aqui em Aparecida, é a Secretaria de Transparência, Fiscalização e Controle. Então, por quê? Hoje, a ação pública, né, a administração pública é diferente da administração privada. Eu sou dono da empresa, quebrou um vidro, eu vou lá, mando consertar, pago. E na administração pública não é assim, né? Você tem que respeitar os procedimentos licitatórios, você tem que respeitar os prazos de recursos. Então, na verdade, a administração pública ela é morosa nesse sentido. Então, para que acelere alguns passos, muitas vezes se deixa de cumprir etapas. Se deixa de atentar para detalhes, que aí lá na frente o prefeito vai responder, ele vai levar para a vida aí um processo que depois de 10 anos aí, 5 anos, 10 anos, ele, fora da prefeitura, ele consta lá, está lá respondendo o processo. Então, é de extrema importância essa participação. E a função do controle interno aí, no caso, é proteger os autos, né, os autos do processo, para que o processo ele seja íntegro e possa estar transparente a qualquer momento para qualquer outro órgão. Ou seja, o município que tem o privilégio de ter um controle interno eficiente, ele tem todas as suas contas certamente aprovadas nos controles externos, no caso de Câmara Municipal e no TCM. Então, eu acho que é fundamental e a gente tem que valorizar esses órgãos de controle, porque aí está vamos falar assim, o guardião das contas públicas. É o órgão de controle que é uma deficiência ainda, né, nos municípios menores. Os municípios maiores já contam, inclusive, com um departamento, uma controladoria que mantém ou tenta manter, né, de forma mais efetiva e mais eficiente o controle dos gastos, a legalidade dos gastos públicos, e muitas vezes os gestores negligenciam, né, essa questão do controle interno. A gente que atua na administração pública, a gente vê muito essa negligência, e ela, como bem pontuou, como bem pontuado aí por você, ela pode trazer um prejuízo futuro, né, que é a rejeição de contas, e não só a rejeição de contas voltadas para o CPF do gestor, né, mas também para o cidadão, que é quem espera que a administração pública vá, de certa forma, por meio de políticas públicas, devolver o imposto que ela recolheu. E eu queria que você expusesse um pouco para nós como que se trata a atuação do contador nos municípios, principalmente nesses municípios que têm uma menor estrutura, como que a contabilidade trabalha para auxiliar os gestores, principalmente nesse encerramento de gestão, esse encerramento de mandato. Bom, doutor, eu quero só aproveitar esse gancho aqui, cumprimentar meu colega de CRC, Henrique Ricardo, meu mestre, viu? Boa noite, professor Henrique. Com relação à questão dos pequenos municípios, muitas vezes ele fica fragilizado na assessoria contábil, quer dizer, ou seja, não existe uma estrutura contábil dentro do município e ele utiliza a prestação de serviços de escritórios, né? Contrata escritórios, contrata um prestador de serviço para fazer os seus registros contábeis. É claro que eu não tenho aí essa condição de estar te respondendo em relação aos municípios pequenos, porque eu não tenho essa vivência lá e eu não poderia fazer um juízo de valor. Uhum. Mas eu acredito que depende muito dessa proximidade e do interesse, vamos dizer assim, do administrador público com o serviço que a contabilidade presta. Ou seja, a gente tem que ter uma especial atenção
aos números contábeis, ao que vem sendo registrado, né, a tempestividade disso tudo, né, para que essas informações elas sejam importantes e válidas. Eu queria só aproveitar aqui para agradecer todo mundo que está nos assistindo. Quem quiser explorar um pouco mais o tema, pode mandar a sua pergunta. A gente faz aqui, o Dr. Márcio responde para nós, a gente faz um bate-bola. A ideia é fazer um bate-bola, é fazer Sim. e trazer algumas reflexões sobre, porque acaba que a pandemia é uma novidade para todos nós, né? Eu que atuo no eleitoral, a gente vive um momento de insegurança muito grande, a gente vive um momento totalmente diferente, né? E na administração pública não é diverso, né? Não vamos sendo redundante, não é diverso, não é diferente, porque o gestor público ele foi pego de surpresa, né, com essa pandemia, tendo que reavaliar a sua questão orçamentária. Os municípios fazem uma projeção de receitas e despesas, faz uma projeção, né, para 4 anos de receita e de despesa, e de uma hora para outra ver a sua receita simplesmente despencar. Porque como nós falamos no início, o FPM e o IPM também caíram substancialmente. Porque se o Estado não arrecada, por exemplo, o ICMS, o município não tem a participação, né? Melhor dizendo, não é que ele não tem, é que ele vai participar de um bolo muito menor do que ele participaria em condição normal. Então, o município, os gestores, na minha concepção, tiveram que se reinventar. E até tratando um pouco dessa questão da atuação dos órgãos de controle externo, né, e aí principalmente o Tribunal de Contas dos Municípios, que tem editado diversas recomendações, seja no campo de combate à pandemia em si, da questão sanitária, mas também no campo de gestão, no campo de administração. E nós tivemos uma resolução, uma recomendação que foi muito importante, que foi a recomendação número 1, né, que trouxe aí algumas recomendações, como, por exemplo, uma espécie de separação do orçamento da administração pública. Aquilo que é essencial, aquilo que deve ser uma preferência para o gestor e aquela despesa que pode aguardar um pouco mais. Como que isso pode mexer com a contabilidade pública, com o trabalho de contabilidade pública, porque acaba que o gestor não pode deixar conta para o outro, né? Ele tem que deixar pelo menos a receita, né? Tem que deixar ali uma previsão de onde vai ser paga aquela conta, mas ele não pode deixar despesa para o próximo gestor. Então, como que contabilmente o município pode preparar e essa recomendação do TCM, como que você vê essa recomendação sob o ponto de vista contábil? Então, a gente tem que considerar que a intenção do gestor é aplicar eficientemente os recursos públicos. Então, em momento em que esses recursos são ameaçados, é uma questão quase lógica de que ele tem que rever todo o seu planejamento de gasto. Cortar, de fato, supérfluas, aqui muito bem colocado em relação à questão de shows, gastos com propagandas, enfim. Eu acho que isso, todas as recomendações elencadas nessa recomendação, ela vem de encontro à administração eficiente. Eu acho que, assim, o motivo de ter tantas recomendações, tantas leis rígidas, é por conta da existência de maus administradores. Ou seja, não necessariamente deveria existir recomendações nesse sentido, uma vez que são consideradas até lógicas, né? Eu, enquanto gestor, em situação de pandemia, eu não posso sair gastando com coisas supérfluas, né? A gente tem que rever todo o planejamento, fazer enxugamento de despesas,
fazer um trabalho mais eficiente para continuar prestando o serviço público, que também não pode simplesmente cortar os serviços que são ofertados à população e deixar também a população sem o serviço que deve ser prestado. É uma recomendação que a Prefeitura de Aparecida já vem seguindo, ou seja, não é que já vem seguindo, já vem tratando essa questão do gasto público com responsabilidade. Isso, essa gestão ela já vem fazendo, e essas recomendações ela só vem agregar aqui ao que já tem sido feito pela administração pública de Aparecida, no caso. Tá. Eu queria só destacar aqui o comentário da Marlúcia 787, que ela diz que é do Piauí e que reside em um município com 22 mil habitantes, e destaca que o controle interno lá tem uma atuação efetiva e que realiza um bom trabalho, né? Então, é um município que, sem sombra de dúvidas, sai na frente daqueles que não têm controle interno. E ainda mantendo essa temática dos órgãos de controle, nós, e aí até puxando um pouco a sardinha para a nossa profissão, nós, muitas vezes, contadores, advogados que prestamos assessoria municipal, somos, vamos dizer, vítimas, né, de questionamentos em relação às nossas contratações, se pode ser feita inexigibilidade, se não pode, se nós podemos fazer um pregão e sair leiloando honorários, tanto advocatícios quanto contábeis. E recentemente o Congresso derrubou o veto do presidente Jair Bolsonaro e foi promulgada a lei que reconhece o trabalho do advogado e do contador como de natureza singular. O que você entende nesse sentido? Você acha que agora nós ganhamos uma carta branca para sair fazendo contratações, ou que deve ter ainda algumas ponderações, e você vê como positiva essa aprovação, essa promulgação dessa lei? Olha, eu entendo como muito positivo. Eu acho que isso vem pacificar uma situação em que eu também entendo que o serviço de contabilidade e de assessoria jurídica, o trabalho jurídico, ele é bem específico, até porque envolve conhecimento específico, né? Você não pode fazer um pregão de um conhecimento jurídico, né? O seu conhecimento jurídico é específico e não é igual ao conhecimento de um colega seu, é diferente. Né? A sua bagagem vale tem o seu valor, a bagagem da pessoa tem o seu valor, mas às vezes você tem condições de prestar um serviço melhor. E, ou seja, tanto o trabalho jurídico quanto ao serviço contábil, ele também tem a questão que é importante, que é a questão da confiança. Né? Então, quando existe a relação de confiança entre o contador, o advogado e no caso, o seu cliente, né? O trabalho ele é melhor desenvolvido. Né? Então, não se pode aí fazer realmente a questão de leilão. Né? Eu acho que o administrador público ele tem que ter a discricionariedade de fazer a contratação que ele melhor julgar. Certo, doutor Márcio, infelizmente a gente já está quase caminhando aqui para o final da nossa live. Administração pública é um tema extremamente complexo, né? Nós poderíamos passar aqui uma semana falando sobre os desafios da administração pública, os desafios da gestão pública, mas eu queria, primeiramente, em nome da Megasoft, agradecer a todos que nos assistiram, a todos que estão nos assistindo. Acho que é um projeto extremamente interessante da Megasoft, porque quando você busca passar informação de qualidade, você está à frente, né? Uma vez eu ouvi um grande líder, um CEO de uma multinacional, falando que o líder do futuro é aquele líder que passa informação, é aquele líder que compartilha o seu conhecimento, que compartilha as suas experiências. E a Megasoft,
como uma das líderes de mercado nessa questão de sistemas para a administração pública, ela lança um projeto em diversas áreas, contábil, jurídica, eleitoral, para auxiliar e para trazer uma informação, né, e levar uma informação de qualidade a todos que têm interesse, a todos que atuam nessa área. E eu queria também te agradecer muito pela participação, pelos esclarecimentos, pela exposição, e queria passar a palavra para você, para que você faça as suas considerações finais e que a gente possa, não havendo nenhuma pergunta mais, a gente possa, infelizmente, repito, encerrar o nosso bate-papo, nosso bate-bola. Eu quero aqui inicialmente agradecer ao Dr. Leandro Meirelles aqui pela parceria aqui nesse bate-papo, nessa conversa. Realmente é um tema que nos proporciona aí grande tempo, né? Se a gente realmente ficar aí conversando sobre administração pública, a gente atravessa a noite e ainda é pouco, né? Eu gostaria de também enfatizar que quando a gente fala em impacto, né, do coronavírus na administração, a gente também tem impactos positivos, se é que a gente pode falar que tem impacto positivo, que quando a gente está em situação de desafio, a tendência é que a gente descubra novas metodologias, no caso, a descoberta de novos medicamentos, a descoberta de novos processos. Então, isso já começou a aparecer. Esta semana, eu já vi aí noticiando no jornal, a utilização pelo resgate do SAMU, não sei se é SAMU ou Bombeiros, de uma cápsula de proteção no resgate de pacientes com suspeita de Covid. Então, quer dizer, já é a inovação chegando. A telemedicina é outra ferramenta importante que vem sendo utilizado já no tratamento, no acompanhamento dos pacientes com Covid-19, e que eu acho que é uma tecnologia que veio para ficar. Ou seja, ela pode ser muito bem utilizada para que evite essa busca pela saúde. E quando a gente fala na questão se a saúde é boa ou ruim, às vezes você pode ter um hospital de ponta, mas a sua porta de entrada, que são as UPAs e os CAIs, eles são extremamente lotados, né? Ali em fila de espera, sofrimento para espera. Então, a gente tem que enxergar a telemedicina como uma alternativa para resolver essa parte de atendimento à saúde. Quero agradecer aqui aos participantes dessa live e me coloco à disposição aí para outras oportunidades. Muito obrigado. Ok, muito obrigado, doutor. A gente que agradece sempre. O Matheus está aqui. Como convencer o gestor da importância do controle interno? Não sei se você vai ter tempo de responder, mas está com você a palavra. O convencimento, ele vem às vezes por uma experiência ruim, né? Às vezes a pessoa ele não passou ainda pela experiência de sofrer um processo, então ele é mais difícil de convencer. Agora, quando ele tem exemplos próximos ou até dele mesmo, é mais fácil de convencer, mostrando aquilo que ele pode sofrer caso ele não tenha um acompanhamento melhor dos seus processos administrativos, né? Principalmente nos processos de compra e contratação. Só que tem um comentário aqui, uma pergunta, na verdade, que fala se existe alguma lei para o controle interno. Sim, né, o controle interno ele é um órgão obrigatório e o TCM ele até recomenda que seja composto pelo menos por 2 servidores de carreira, exatamente para que ele seja, vamos dizer, a atuação dele seja permanente, né? Mesmo havendo a alternância de gestores, o controle interno seja, vamos dizer, mantenha aquela atuação. Nós estamos, não sei se eu respondi, se queria o número da lei, e se quiser comentar também sobre essa questão do controle interno, parece que
causou, né, uma maior comoção, né? E aí, eu queria até aproveitar para responder. Você convence o gestor falando que o CPF dele vai permanecer intacto, que ele não vai ter bens bloqueados, que ele não vai ter conta rejeitada, que ele não vai ficar inelegível por 8 anos, que ele não vai ter problema com a justiça. Eu acho que são bons argumentos de convencimento. Perfeitamente. Está com a palavra, se quiser comentar mais alguma coisa sobre o controle interno ou as perguntas que foram... Aqui eu não estou... Aqui eu não estou conseguindo ver as perguntas aqui, mas de qualquer forma... daí a gente toma a importância do controle interno, né? Pelo resultado, pelo resultado das contas prestadas. Eu acho que isso é importantíssimo, a preservação do CPF, eu acho que isso já demonstra aí a sua importância do controle interno no município. Exatamente. A Marlúcia 787, que teve uma participação muito boa aqui, né, falou que é estudante de administração pública, né, gestão pública, e que ama a administração. Né? Eu gostaria, Marlúcia, de até como assessor jurídico trabalhar com pessoas como você, que tem um amor pela gestão pública, que gosta ali do dia a dia, porque realmente, formada, né? Marlúcia é formada, me corrigiu aqui e agradeço. A gente está no fim, às vezes fica muito dinâmico, porque a gente também, às vezes, vê um pouco de necessidade de termos servidores também um pouco mais engajados, os comissionados um pouco mais engajados, porque a administração pública ela é muito complexa, não é fácil e não é uma coisa, vamos dizer, linda, né? Então é cheia de desafios, e principalmente quando você sai da lei, sai dos livros e vai para a prática. A prática. Agora é interessante, e eu fico muito feliz em perceber, doutor, que o perfil do servidor público ele está mudando. Ele é um perfil muito mais engajado, muito mais preocupado em buscar o conhecimento e muito preocupado também com a aplicação da ética. Né? Então, o perfil desse servidor público ele vem mudando e vem mudando para melhor, a bem da administração pública. Né? Eu queria só corrigir. A Marlúcia ela é formada e ela está fazendo pós-graduação em gestão pública. Então, nós, infelizmente, parabéns, o pessoal me falou aqui, temos mais 3 minutos, ou 3 segundos? 3 minutos. Passo para consideração, mais uma vez, consideração final, para a gente estar encerrando, não deixando de agradecer a todos e a participação de todos. Novamente, eu volto a agradecer a oportunidade de estar aqui discutindo, podendo aprender aqui também com esse tema. Eu acho que é um tema muito importante que a gente deve considerar aqui no dia a dia e sempre buscar alternativas, buscar tirar melhor proveito de uma dificuldade. Eu acho que a gente sai com a lição de que o mundo não será mais o mesmo depois dessa pandemia. E que novos processos virão, nova tecnologia será aproveitada de uma outra maneira, e eu acho que isso tem um lado positivo dessa dificuldade. Né? E vamos sair todos, com certeza, muito, muito mais fortes. E vamos à luta aí. Exatamente. Boa noite a todos. O Matheus só comentou aqui que às vezes o gestor não fica tão interessado no controle interno porque ele não traz um resultado imediato. E, de fato, isso acontece muito. Né? Até porque nós temos mandatos. Eu, particularmente, acho que a alternância de poder ela é salutar, essa oxigenação é muito importante, mas se nós pegarmos 4 anos para uma administração pública complexa, é muito difícil. Né? Então, às vezes, o gestor não brilha os olhos do gestor esse trabalho de longo prazo, né? É deixar um legado. E aí já fui aqui, já tomei um cartão vermelho, que a nossa live vai ser encerrada. Agradeço novamente, parabenizo a Megasoft, parabenizo o Dr. Márcio, agradeço a todos que estiveram aqui conosco. Não é fácil também ficar 7 horas da noite recebendo um conteúdo contábil, um conteúdo jurídico, um conteúdo de qualidade. Agradeço a todos, acho que
que daqui a pouco nós vamos encerrar. Deixa eu ver se temos mais Obrigado. Deixa eu ver se nós temos mais alguma participação. Vou pedir ajuda. Bom, pessoal, acho que é isso. Nós não temos mais muito tempo. E agradeço, reitero os agradecimentos. Muito obrigado. Um abraço. Boa noite a todos.